Olá, amigo do CMTO News. Estamos no Centro de Mídias para mais um podcast. E hoje nós vamos debater e discutir um tema muito interessante, uma obra literária, Romeu e Julieta, do autor e escritor inglês William Shakespeare. Romeu e Julieta, de William Shakespeare, conta a história de dois jovens apaixonados que pertencem a famílias inimigas na cidade de Verona. A peça é uma reflexão sobre o amor e o ódio e as consequências da intolerância. Para esse podcast, eu chamei duas alunas do Colégio Militar, Isabelle Waiti e Isabela Marques. Sou o professor César Augusto. Você curta, compartilhe e até daqui a pouco. Esteja conosco. Estamos de volta no CMTO News, o único projeto de história da rede estadual do Tocantins, talvez até do Norte, viu? Quem sabe, vou pesquisar, beleza? Sou César Augusto, professor de História, e eu convidei aqui as jovens alunas do Colégio Militar, Isabelle Waiti e Isabela Marques. Vocês, quem acompanhou o podcast anterior, né, muito Rafael, Samuel, Gabriel, né? Hoje estamos com as Isabeles, né? Sim, Isabelas, vamos colocar Isas. as Isas do colégio. Temos aqui a Isabelle Waiti. E primeiro, antes de nós debatermos a obra, eu quero que você fale assim, porque tudo começou com uma aula, eu sou professor de História, na aula de História, ok? Estavam lá vários alunos, como o Guilherme, o Luiz, Danilo, todos eles querendo conhecer o projeto. E eu lembro que você não estava na frente, estava sentadinha no canto, e ela ficou rindo assim. E a Isabelle Waiti, se eu estiver errado sobre tua personalidade, você vai me corrigindo. Ela é uma pessoa alegre, sorri e tal. E eu sou totalmente oposto, eu sou cara metódico, sério, né? Você percebe isso? E quando estão... O João Pedro, que já está no podcast há um tempo, quem é mais próximo eu brinco e tal, mas na aula eu fico meio sério. E eu vi ela brincando. Sabia que eu não levei a sério, cara? É sério, professor. Eu pensei que você estava de brincadeira comigo, ó. Mas aqui você está, beleza? Eu levei a sério. Levou a sério. E na hora, eu lembro que quando eu fiz a lista, você falou assim, tudo isso na minha frente. É muita gente que participa. Sabia que o ano que vem já está tudo completo? Já? Já. Meu Deus. E a Isabelle, eu falei para você, tenha paciência. E eu tive, né? Chegou outra vez. Professor. Mas eu pensei que ela estava na brincadeira, sabia? Nossa, professor. Não, professor. Mas ela tá se garantindo. Não, viu? está se Ela garantindo. vai se garantir. É porque ela ficou assim, não, professor, eu quero participar. Tudo bem. Seja bem-vinda, viu, Isabelle? E você, Isabela, seja bem-vinda. Muito obrigada. Você já teve participações no CMTO News, mas um projeto menorzinho, né? Minhas referências já dei meus... Você falando sobre a mitologia grega, Já. lembra? Mas foi algo de 15 minutos, pouco tempo, lá no Colégio Militar mesmo, na biblioteca. Sim. Então, você é comentarista hoje, seja bem-vinda, muito obrigado. obrigada. Viu? Eu fico feliz por você ter gostado. Você já participa do CMTO News, você já tem reportagens, Sim, você já sim. teve uma entrevista. Eu né? tenho já ali uns repertórios já. E você tem um tema já para falar sobre o mito de Orestes, O mito né? de Orestes, sim. Vamos deixar para depois isso aí. Não vou dar Né? Não dá spoiler, não. Isabelle, por que você escolheu Romeu e Julieta? Por ser uma obra muito popular, eu nunca tinha lido, né, essa obra tão popular. E eu fiquei curiosa e aí eu decidi ler. E aí, com certeza, eu ia gostar, porque muita gente falava muito bem. Aí eu escolhi e agora eu quero muito falar sobre ela. Que bacana, que bacana. Porque eu sou professor de História, eu falo assim, literatura na grade curricular, quem aborda muito são os professores de português. Mas quando você estuda literatura, você vê que tem muito a ver com a história. Sim. Muito a ver com a história. Muito a ver. Então, beleza. Para iniciar, quem foi William Shakespeare? Bom, William Shakespeare, ele foi uma pessoa que ele valorizava muito os sentimentos humanos. Então, sempre em todas as obras dele, ele abordava, né, os ciúmes, a briga, o ódio.
E assim, na obra Romeu e Julieta tem muito isso. Tem brigas, tem ódio, tem ciúmes, romance. E são sentimentos humanos que ele abordava nas suas obras, que eu achei que foi um escritor muito realista, né? Com o humano e essas coisas. Então ele foi um poeta, né? Dramaturgo de grande inspiração para muitas pessoas, que até hoje as suas obras são lidas bastante pelo mundo. Bacana. Ele era da Inglaterra? Isso, ele era da Inglaterra. Inglês. Ele Inglês. é uma das maiores obras, é um dos maiores autores, né? Isso. Pode falar, Isabela. Inclusive, tem ali uma curiosidade sobre ele, é que dizem que ele não era muito bom de geografia. Ele representava bastante lugares, né, dentro das suas obras. Ele representou a Dinamarca, enfim. Só que, assim, ele não tinha ali uma boa localização geográfica e, inclusive, cometia algumas gafes. Muitos dizem que, inclusive, ele nunca saiu da Inglaterra, que foi seu local ali de origem. Mas, como a própria Whitty ressaltou, que eu acho muito interessante, ele realmente foi ali um autor que ele não representava somente as partes boas, mas ele também tinha ali a coragem de arriscar nas sombras. E eu acho que foi isso que conquistou muito, como você disse, o público, porque ele realmente teve assim essa coragem de se arriscar. E uma coisa interessante sobre ele é que, constantemente, os artistas, eles não eram reconhecidos em vida. O que não foi o caso do Shakespeare, porque ele tirou a sorte grande e já nos 33 anos de idade ele ficou rico e influente, embora o pai tenha ficado pobre ali nos 13 anos de idade. E aí ele obteve esse sucesso. E ele, inclusive, influenciou, né, impactou a todos, continua impactando não somente na dramaturgia, mas também na própria linguagem, na expressão. Tanto que o próprio dicionário de Oxford, inclusive, a curiosidade aqui, ele agrega mais de 3.000 palavras ao Shakespeare. Ele tinha mais de 100.000 palavras no vocabulário, mas não satisfeito. Ele pensou, não, gente, não é o suficiente para poder compor as minhas obras. Eu vou criar mais e vou criar expressões também. Ele criou uma expressão do livro que, assim, foi a melhor de todas, que foi Love for Sight, que é amor à primeira vista, né? Que aconteceu com Romeu e Julieta. E hoje nós falamos, né? Isso. Sim, muito comum. Né? Muito comum, tipo, hoje em dia. E não só lá na Inglaterra, né? Na cidade dele, mas em todo o mundo. Então, ele criou uma expressão mundial. Então, assim, é algo realmente... William Shakespeare foi um escritor... Mas o ponto... Sim, impactou bastante. Ao ponto dele falar que o idioma inglês não tinha palavra suficiente para... Exatamente. Sim, nossa, ele realmente não ficou satisfeito. Inclusive... E ele quis criar. Sim, inclusive, além do amor à primeira vista, que é uma coisa que a gente aprende desde criança, a gente nem faz, assim, nem imagina que foi William Shakespeare que escreveu. Teve também, por exemplo, até tu, Brutus, que é um termo que uma expressão, não é de Romeu e Julieta, foi de Júlio César, a obra dele que ele escreveu, histórica, e que, inclusive, cria ali muita confusão histórica, porque muitos dizem que, realmente Júlio César falou isso, mas, na verdade, só foi popularizado ali por Shakespeare. Então, é muito interessante, ele realmente impactou muito, e pensar que ele surgiu ali durante 1500 até 1600, é muito interessante porque faz muito tempo. E ele não só conseguiu sucesso naquela época, mas perpetuou muito bem o legado dele. Isso é bem interessante. Ele está dentro de um contexto histórico chamado Renascimento. Sim. Né? Renascimento. E as obras dele, por mais que ele seja inglês e ele nunca tenha saído da Inglaterra, as obras são ambientadas na Itália, muitas delas, né? Mercador de Veneza. Eu acho que o Romeu e Julieta também vive na cidade de Verona. Sim, ele realmente Curioso se isso. baseou muito na própria vivência dele para poder refletir nas obras. Isso vai ser uma coisa que a gente vai abordar mais pra frente também, né? O interessante é que hoje em dia, quando você vai fazer uma pós, exigem que você domine 2, 3 idiomas. Os grandes, nem sempre, Miguel de Cervantes, autor de Dom Quixote, ele nunca saiu da Espanha, não sabia falar outro idioma além do espanhol, língua materna. O Shakespeare também, Machado de Assis, né? Rio de Janeiro, eu posso pecar na biografia, mas eu acho que não tinha ensino superior. Inclusive, eu acho que tem uma coisa que eu aprendi muito interessante sobre os artistas, com o meu professor de dança, inclusive, que o que faz um artista, às vezes, é uma boa mentira. Então, às vezes, muitos artistas, eles nunca sentiram o que eles vivenciaram. Nunca sentiram, assim, de fato, na pele, o que Gostei eles da escrevem. frase. Sim, mas eles infingem isso tão bem, eles trazem isso para poder representar pessoas que já viveram. Então, é muito interessante. Essa acho que é assim, a melhor virtude. Beleza, depois da gente falar um pouquinho dessa biografia do Shakespeare, inglês, período renascentista,
Algumas obras, ele é autor de Mercador de Veneza, essa obra maravilhosa. É autor do Hamlet. Sim. São obras que também são filmes. Júlio César, né? Cleópatra, ele e o Romeu e Julieta, que é o mais famoso, eu acredito que é o mais famoso. É o mais famoso. Sim. Então, Romeu e Julieta que você escolheu, é ambientado, qual o contexto cultural, social da obra Romeu e Julieta? William Shakespeare, ele vivia em uma sociedade, né, na época do Renascimento, aonde os pais, eles meio não, né, eles literalmente se opunham no casamento entre os filhos. Então, o casamento não era algo romântico, era algo político mesmo. Era como um acordo político. Então, eles realmente se intrometiam. Eles não estavam, nem aí se eles estavam apaixonados ou não. Se fosse bom para a família inteira, estava dando certo. Então, eu acho isso algo muito ruim, né, na época. Mas ele abordou na obra. E eu acredito que ele abordou isso como uma crítica, né, para o pessoal da época. Porque ele criticou não só nas suas obras, né, o humanismo e tal, como o ódio, enfim. E como as tradições, elas podem desestruturar as gerações, né? Porque, assim, quando William Shakespeare, ele escreveu Romeu e Julieta, ele sempre colocou o ódio, né, no livro. E aí, mostra que aquela sociedade na época, no contexto histórico ali, era violência, era ódio e tudo isso. Então, era algo realmente, uma época muito pesada, sabe? E ele queria fazer uma crítica de acordo com as suas obras, do que ele defendia. Tanto que no final... eu não deveria falar. Mas no final acontece uma coisa muito boa. Então, a crítica, ela foi construtiva, entendeu? Sim, realmente. Porque aconteceu uma coisa boa no final. Pois não? Então, isso é realmente uma coisa muito interessante que a gente ressaltou aqui, porque, de fato, como o próprio professor já ressaltou ali, durante o Renascimento, né, era o período que Shakespeare estava vivenciando. E ele vivenciava a realidade dele. Ele vivenciava ali o período instável, político, religioso. Ele vivenciava as brigas de rua, que foram muito retratadas no livro. E ele quis ali passar toda essa instabilidade que ele sentia na realidade dele para essa obra. E o que você fala em relação ao fato de que meio que ele trazia ali o dever daquela pessoa para com a sociedade e não para com ela primeiramente. Então tem um trecho ali que a Julieta, ela até fala: quem serias tu, Romeu, se não fosse o Monstechio? Que no caso ela fala ali que basicamente era somente o nome dele que estava impedindo ela de conseguir alcançar o seu sonho. Então era um período ali renascentista, né? Então a gente tinha ali o embate entre a tradição, o dever social e a valorização do indivíduo com a vontade dele. E é muito interessante isso, porque Shakespeare realmente ele fez críticas sociais muito boas para a época, conquistou o público e essas críticas elas se reinventam conforme o tempo. Muito interessante. Uma coisa que, vou fazer um retrospecto histórico aqui, é que o período do Renascimento ele é um período de resgate de valores da antiguidade clássica, é um período de forte antropocentrismo, há uma concepção sobre o homem diferente de quando era na Idade Média, a questão do sentimento comunitário, da questão da ordem social. No Renascimento, começa a ter uma mudança de foco, a supervalorização dos sentimentos, a supervalorização do indivíduo como pessoa, não, como você disse, é um rompimento das tradições. Então, quando falar, mas a mulher, hoje é inconcebível hoje você falar, não, meu pai vai escolher meu marido, porque hoje existe essa questão também individualista. Na época não se pensava talvez dessa forma, né? As famílias, o pai, que é o patriarca, sentia no direito de escolher quem iria agregar a família dele e casar com a sua filha. E era um contexto da época, mas em Shakespeare você começa a ver esse individualismo. O amor à primeira vista é um exemplo. Quando você vai estudar o amor de uma forma filosófica, cristã também, o amor é algo cultivado. O amor não é sentimento, não é só sentimento.
Exatamente. O amor é uma Uma paixão disposição ardente, né? da vontade. Não é não, João Pedro? Ó, o João Pedro, para quem está ouvindo aqui, é um outro aluno que está aqui nos bastidores. O amor é uma disposição da vontade, ao ponto de entregar para o bem-estar do outro. Começa a ter o exemplo de Deus, que dá seu filho. É um exemplo. Né? Você amar alguém não necessariamente é sentimento de coração. Não, são convicções, atitudes, como eu falei, uma disposição da vontade em fazer o bem para o próximo. O casamento, dentro de vários olhares assim mais psicológicos, é baseado não só nesse sentimento, mas é baseado em laços de fidelidade, de amor, de aceitação, de muitas vezes silêncios, porque sentimentos passam. Sentimentos, eles são como areia, eles não são firmes. Você hoje ama, amanhã você odeia, hoje você gosta, amanhã você não gosta mais. Agora, convicções, elas são laços que duram mais. Sim. E é uma crítica já ao romantismo, porque o William Shakespeare, para muitos, não é para muitos, é constatado. Na linguagem de William Shakespeare, nós já observamos as sementes do romantismo. Esse amor, esse Essa paixão sentimentalismo Renascimento. intenso, né? Então, assim, por mais que na escola literária, lá na aula de português, coloque o romantismo ali no final do século XVIII, para o século XIX, mas em Shakespeare, no final do século XVI, nós já presenciamos elementos desse romantismo. Sim, né? verdade. Quer falar alguma coisa? Lembrou de alguma coisa aí? Eu acho que realmente foi bem interessante, porque o livro ele retrata bastante essa parte da paixão intensa dos dois e como isso era bem meio que irreal, se desgrudava ali do momento e do que era demandado deles tradicionalmente. E na época não tinha isso, né? Sim, na época, foi contra as regras. Quando ali. você, foi completamente contra as regras. fazendo uma comparaçãozinha com a atualidade, quando você vai observar as pessoas mais velhas, as pessoas mais tradicionais, elas sempre aconselham, encontre alguém que tenha valores, virtudes e tal. Não é sentimento. Sentimento, você gosta de uma pessoa que às vezes nem merece. Mas você vai pelo coração. Né? E o romantismo, ele vai ressaltar esse coração, esse sentimento, a sensibilidade assim, super aflorada. E os amores platônicos. Não é mesmo? Talvez o amor de Romeu por Julieta, talvez fosse um amor platônico. O que é amor platônico? Amor irreal. Pode ser algo de momento. Idealizado por Idealizado, exatamente. Então é interessante. Outra coisa que faz parte do contexto de William Shakespeare é que na Inglaterra havia na época do Shakespeare, uma forte tendência para o teatro. Né? Sim, eram obras que eram representadas no Exatamente. teatro. Quando você vai ler... Estava fervendo muito a arte naquele tempo, né? O renascentismo foi um momento, assim, realmente de renascer das artes. Então, isso acabou contribuindo bastante. Acho que contribuiu um pouco para o sucesso do Shakespeare também. Sim, Ele o William teve muita Shakespeare, sorte, ele fazia então. obras teatrais. Eram obras representadas, por isso que estão as expressões que ele criou, eram expressões Muito representadas exageradas. no teatro. Isso, porque no teatro a gente vê ali o ator representando, sabe, fortemente ali na nossa frente. Então eu acho que naquela época ele fazia muito isso, essas obras para representar no teatro. Exatamente. Quando não conhecia Shakespeare, eu pensava que era prosa, né? Aí eu fui ver diferente, porque realmente só eram obras para teatro. Agora uma polêmicazinha aí. O William Shakespeare, a obra de Romeu e Julieta, você falou que pertence ou não pertence a um gênero chamado tragédia? Vai lá. Eu quero ver vocês duas aí. Na minha opinião, eu acho que seria uma tragédia. Eu não acho que seria um romance, porque... Primeiro que quando o Romeu ele encontrou Julieta, né? Ele estava ali querendo se livrar de um sentimento por Rosaline. Então, ele já estava ali... Já começou errado.
E aí, o que motivou ele, aquilo, foi o sentimento de idealização. E Julieta era muito inocente, era muito nova, e aí ele conseguia refletir tudo que ele queria em Julieta. E eu acho que para Julieta foi a mesma coisa. Ela provavelmente se sentia pressionada, ela era herdeira de uma casa, ela era mulher, então naquela época provavelmente ela seria forçada ali a se casar com a pessoa que, embora ela não estava tão contrária no começo antes de conhecer Romeu, ela não era alguém que ela tinha escolhido. Então ela via em Romeu ali essa liberdade, essa aventura. E vamos lá, Romeu, ele era bem assim, Dramático. atentado, sim, e dramático. É verdade. Professor, Fala. tragédia. Tragédia total. Porque foi em 3 dias esse romance e ele tava querendo esquecer uma mulher através de Julieta. Pra mim, eu acho que ele usou Julieta para esquecer Rosalina. Eu vou lembrar que, na verdade, tem uma definição, né? Comédia e tragédia, né? Geralmente, tragédia termina com um final trágico, né? Sim, Como você falou, né? O mito de Orestes também. sim, A realmente. Antígona de Sófocles, que as outras tragédias gregas. É uma tragédia, eu acredito mesmo. E, por exemplo, a Divina Comédia de Dante Alighieri é uma comédia. Não uma comédia no sentido hoje de ficar rindo, né? Assim, é uma piada. Não, mas porque tem um final resplandente, né? Do paraíso e tal. Sim. Já não, é um final de... É né? bem assim. Ai, quebrei Trágico. o clima. Sim, bem trágico. Professor, fiquei chocada com o final desse Você livro. chorou, Nossa. Isabelle? Professor, eu não chorei, porque através que você vai Você chorou, Isabelle? que através que você vai lendo o livro, você vê o que vai acontecer. Eu falei, mentira que eles vão fazer isso. Professor, eles se amavam tanto que eles tiveram que se matar. Ficaram juntos Pra ficar em vida, juntos. Só em morte. Só em morte. Mas nas obras, eu acho que em outros romances dentro da tragédia, vamos colocar assim, Shakespeare gosta de Marco Antônio com Cleópatra, né? Sim, realmente. O Mercador de Veneza também tem um lance de Inclusive, tem ali uma perspectiva bem interessante que eu posso acrescentar depois, uma curiosidade ali em relação a essas fases que Shakespeare passou. Ele teve várias fases, inclusive, né? Teve a primeira, que foi tragédia, a segunda foi comédia histórica. Agora, falando do contexto, né, que eu falei agora há pouco, eu acrescentei outros 3 pontos aqui. O tema central da peça é o conflito entre o amor individualizado e as imposições sociais. Numa leitura rasa, não vou colocar rasa, uma leitura de primeiro momento, a pessoa se concentra nas questões históricas da história. 2 famílias que eram rivais, e ambos tinham seus namoros, né? Sim. Rosalinda, que era namorada de Romeu. Aí depois vocês vão falar do resumo da obra. Tá bom. Aí, Melhor parte. Aí, e tem a Julieta. Estava sendo empurrada pela mãe. Isso é uma leitura breve, primeiro momento. Agora, uma leitura numa camada um pouquinho mais profunda, temos o seguinte. O tema principal ou seja, é o conflito de casos de amor individualizados, não importa a tradição familiar. A imposição familiar, você vai casar com fulano de tal. Rosalinda, que é a tua esposa, e o outro lado da Julieta. As imposições sociais, a tradição familiar versus o amor individual. Sim. Né? É isso. Eu sou o professor César Augusto, de História do CMTO News. O projeto CMTO News é um projeto que já tem 4 anos, estamos indo para o 5º ano, que acontece no Colégio Militar do Tocantins. É um projeto no qual eu faço a propaganda para os alunos, eles são voluntários, não é algo impositivo. Os alunos que se interessam pela história, pela literatura, me procuram, fazem parte de um agendamento e uma vez por mês ou 2 vezes por mês, nós viemos aqui, vimos aqui para o Centro de Mídias, anexo da SEDUC, para falar do projeto, do tema escolhido pelos alunos, né? O de hoje é Romeu e Julieta. Então, esse projeto, esse podcast, ele é publicado no canal do YouTube História em Conexão, algumas partes no Instagram, CMTO News, e divulgamos pela TV Assembleia e TV Câmara. Então, YouTube, História em Conexão, Instagram, CMTO News, e de resto, TV Assembleia e TV Câmara. Você curta, compartilhe, esteja conosco. Deixe embaixo também alguns comentários, caso vocês queiram saber de algo a mais, beleza? Venha com a gente.
Então é isso. Propaganda. Agora vamos falar do coração da obra de William Shakespeare. Ela tá apaixonada, cara. Né, Isabelle? Por que o senhor fala isso? Porque você é uma mulher apaixonada, né, Isabelle? A revelação. Ó, vai ter... Gente, vocês que vão conhecer nossas convidadas na terceira parte do podcast. Na terceira parte do podcast. Ela vai mandar lembrança pro namorado dela, né? O Isabelle também, né? Que? Isabela também, né, Isabela? Não. Eu tô brincando com vocês pra quebrar o gelo. Isso, professor, ainda bem que o senhor... Porque a mãe dela tá assistindo. Eu tô brincando com vocês, vamos lá. Romeu e Julieta, faça um resumo da obra. Beleza. Romeu e Julieta, ele é um livro, né, que mostra a história de dois jovens que eles são apaixonados, né? Mas Julieta conhece Romeu em uma festa onde ele não deveria estar, né? Mas aí eles acabam se encontrando e foi love for sight, né, gente? Foi amor à primeira vista ali. E assim que eles se batem o olho, eles já se casam no outro dia. Sim, eles ficam apaixonados. Só que Julieta, ela estava sofrendo algo em casa. Ela estava sendo empurrada para Paris, que era um homem também muito elegante, que a família dela amava e queria que ela casasse com Paris. Porém, ela não gostava de Paris. Ela tinha apenas 13 anos, a Julieta, né? E assim que ela conhece Romeu, ela fica completamente apaixonada por ele. E ele também. Só que Romeu, ele estava sofrendo por um romance com Rosalina. E assim que ele vê a encantadora Julieta, ele se apaixona por ela. Assim que eles se apaixonam e se casam, infelizmente, o ódio, ele permanecia ali entre as duas famílias. E como eles eram de famílias rivais, aquilo teria que ser um romance proibido, algo realmente escondido. E quando eles não podem, eles têm uma certa limitação para se verem, para fazer tudo escondido, eles querem um plano para se livrar daquilo tudo. Porém, assim que eles se casaram, aconteceu uma tragédia, onde Romeu foi exilado da cidade de Verona. Ele não podia mais entrar dentro da cidade, fazendo com que Julieta ficasse desesperada. Ela falou, eu nunca mais vou ver o Romeu, eu não consigo viver sem o Romeu. E a mesma coisa, né, com Romeu. Romeu ficou desesperado, falou, nunca mais vou ver minha amada Julieta. Só que ele foi. Eu acho que foi Mantua, né? Que ele Sim. foi. Uhum. Se eu não me engano, foi Mantua. E assim que ele chegou lá, ele falou com o padre. Na verdade, o padre ele foi antes, né, de ele ir. E ele falou que estava apaixonado por Julieta e não sabia o que iria fazer. E ele foi para Mantua. Tudo bem até aí. Julieta, ela estava desesperada. Ou ela casava com Paris, ou ela morria de solidão com saudade de Romeu. Então ele foi falar com o padre que casou eles escondido. E assim que ela vai falar com o padre, ela vai com uma faca, né? Sim. Como é que era o nome? Eu acho que era faca. Adaga. Adaga. Isso, professor, é adaga. Isso aí. É mais charmoso, né? O cara É, usa sim, uma escritor. adaga. Ele vai com a adaga. É legal demais, cara. Inclusive, apresentação aqui no livro. ó. Tá aqui no livro, aqui, a adaga. Enfim, aí assim que ela chega lá, com a adaga, ela fala que não iria conseguir viver sem Romeu e iria se matar ali na frente do padre. E o padre virou para ela e falou, se o seu desespero é tão grande assim, eu tenho um plano. E lá vai as loucuras do padre. O padre, ele faz uma loucura, uma história assim, que ela topou, porque ela estava desesperada. Se ela estava ao ponto de se matar por Romeu, ela estava disposta a tudo. Então, o padre, ele fez todo um plano, todo caprichado. Então, seria basicamente o seguinte, professor. Presta atenção. Ela ia tomar um veneno que ela ia dormir por 40 horas. Nessas 40 horas, ela estaria em um sono tão profundo que a sua respiração estaria imperceptível e ela iria estar com a pele fria e ela estaria com a aparência de morta. E aí, o padre falou o seguinte, você vai chegar em casa e vai pedir para dormir sozinha, porque ela dormia com a ama. A ama era uma mulher que cuidava dela, inclusive cuidava melhor do que a própria mãe, que a mãe só Sim, chegava nela para realmente. falar do Paris, que era para ela casar. Nossa, muito E da hora aí- poder cobrar. A ama, né, ela chegou lá e falou, vou dormir com você essa noite. E ela recusou, sendo que elas sempre dormiram juntas, né, no mesmo quarto. E aí, Julieta chegou e falou, não, eu vou dormir sozinha. Porque o padre pediu, falou, você vai dormir sozinha, vai tomar isso.
E aí, quando você chegar em casa, antes mesmo, né, dela ir dormir, você vai falar pro seu pai que aceita casar com Paris e que tá tudo bem. Eu vou casar com Paris e eu vou viver uma vida com ele. Ok, do jeito que a minha família quer, se é isso que eles querem, eles vão ter. Só que era tudo mentira, porque ela iria fingir a morte dela, para que Romeu viesse de Mântua, vinha abrir o caixão dela, depois de 40 horas, e fugir para Mântua como 2 fugitivos, né? Ela fingindo a morte dele e ele exilado, todo mundo iria achar que eles estariam realmente vivendo as suas vidas, né? Ela lá na eternidade dos céus e ele em Mântua, né? Só que não. Ela tomou o negócio e, professor, o carteiro que o padre mandou ir chamar de Romeu, ele não conseguiu sair da cidade. Porque estava tendo, tipo, uma pandemia na cidade e ninguém podia entrar e ninguém podia sair. Fazendo com que todo o plano fosse por água abaixo. Porque Romeu não estava sabendo que Julieta estava morta. E ele ficou sabendo por terceiros. Ele ficou sabendo por um homem que chegou lá e falou: você não ficou sabendo que Julieta morreu? Cara. Nossa, estragou o plano todo. Ô, padre. Esse plano também tinha tudo pra dar errado, né? Vamos ressaltar aqui. Aí, assim que ele ficou sabendo que Julieta tinha morrido, ele falou: prepare 2 cavalos e nós vamos para o enterro de Julieta. E ela já estava dada como morta. O pai dela encontrou ela morta, a ama encontrou ela morta, que chamou a mãe e o pai e Paris. Todo mundo começou a chorar, todo mundo ficou realmente mal e vão fazer o enterro, né, no dia que Julieta morreu. E aí, Romeu, ele vai até um boticário, que era um homem que ele fazia vários venenos e, tipo, bebidas, essas coisas. E ele chegou lá e comprou um veneno. E ele falou o seguinte para Romeu: você pode ter a força de 20 homens. Você não vai conseguir aguentar esse veneno. Você vai acabar morrendo. Você pode ter... Vocês entenderam, né? Sim, Enfim. sim. Aí, ele pegou esse veneno e foi até a cidade, né? Onde... Verona, né? Verona. Ele voltou pra lá e... Ok. Enquanto ela estava sendo enterrada, a última pessoa que sobrou foi Paris. Paris estava se despedindo no caixão dela. E aí ele começa a falar palavras que ele realmente estava se sentindo culpado por achar que ele estava fazendo pressão nela, né? Tipo assim, sim, como se ela, realmente. sendo que ele só estava seguindo o plano que o pai dela, né, Capuleto, tinha dado pra ele. Aí, ok, eles vão lá, ele começa a se despedir dela, e assim que ele escuta barulho de cavalos chegando até o enterro dela, ele se esconde no mato. E aí, Romeu e o seu amigo, Romeu chega lá e fala: olha, você pode ir embora e, por favor, não volte mais. O amigo dele vai se esconder no mato, junto com o outro, só que separados, né? Eles não estavam sabendo. E aí, o amigo dele fica vigiando, ver o que ele iria fazer. E assim que ele abriu o caixão de Julieta, Paris sai com uma espada. E eles começam a lutar. E Paris começa a falar que ele que foi o culpado, né, da morte da Julieta. E ele fala: você veio terminar o que você começou? Aí ele falou: não, é a minha amada e tal. Aí eles lutam e Paris morre. Romeu mata Paris. Aí, ok. Aí, isso o amigo dele vendo tudo. Assim que ele chega, ele vê a sua amada, ele vai e toma o veneno. E aí ele morre em cima dela. Aí o padre chega nesse local e vê Romeu e Paris mortos em cima de Julieta. Julieta começa a acordar. Ela começa a mexer as costas e ela começa a acordar. E assim que ela acorda, o padre, ele vê aquela situação dos dois que brigavam por ela, mortos ali. Ela começa a olhar assim para Romeu: o que aconteceu aqui? E o padre, né, foi lá e explicou exatamente o que aconteceu. E ela ficou chocada, ela ficou muito triste. Tanto que ela chegou a falar para Romeu, ela pegou o frasco que estava na mão de Romeu e falou: meu amado, você não deixou nem um pouco para eu ir com você. Rapaz. Aí ela pega a adaga dele e morre ali mesmo. Pô, cara. Foi literalmente isso, professor. Parece que era uma... parece que dentro do romantismo tem várias histórias Sim. que... O amor que não se consome, né? Assim, que não se complementam, né? Eles, assim, amam, depois morrem, não dá certo. Pois Sim, professor, coitado. Tipo um amor que acontece ali de uma forma muito intensa, muito rápida, mas ela não se concretiza pra longitude. É só naquele momento. Tinha e tudo acaba. pra dar certo, professor. Aquele plano. Só que tinha como dar certo. Só que o carteiro vacilou. E o a mais engraçado é comunicação foi as triste. famílias que eram inimigas, Se depois da tornaram morte ficaram amigas. Professor, Sim, foi só ter um impactozinho. é como o livro diz, né? A paz veio tarde demais. Eles viraram amigos no final, depois que os herdeiros das famílias morreram. Tem uma Mas acho frase que- do Shakespeare, que está na obra na história,
meu único amor veio do meu maior ódio, né? Sim, frases realmente é legais. comentado no livro, é bem interessante, porque mesmo que a gente pense que eles se tornaram amigos só no final, se eles não tivessem morrido, eles nunca provavelmente teriam se tornado amigos. Então, realmente foi uma consequência. E uma coisa muito interessante é que algumas variações, a Julieta, ela beija Romeu para poder tentar ali resgatar um pouco do veneno, então realmente demonstra uma cena muito trágica dela tentando resgatar um pouco que sobrou ali, ainda do amor, no caso. E tudo isso aconteceu ali em pouquíssimos dias. Isso é o que é mais surpreendente. Com Uma amor semana. cego, com amor cego, é melhor ficar no escuro, William Shakespeare. Verdade. Tá Que, vendo? que a beleza dos meus pés seja a prova da leveza de meu coração. O amor é fumo feito com a fumaça dos suspiros. Shakespeare tem várias frases legais. O amor que é cego não acerta o alvo. É, realmente. Né? Mas é interessante. Que resume o sentimento da Julieta? Meu único amor nasceu do meu único ódio. Sim. Né? Isso é muito interessante porque acho que foi a primeira vez que ela se sentiu autônoma, né, de alguma decisão, de algum sentimento em relação a alguém, provavelmente. É interessante também porque surgiu do pior ódio dele. Então seria a família dela. Sim, entendeu? realmente. Ele não tinha ódio exatamente dela, ele amava ela. O nome deles o impediam, se vocês pararem pra Mas pensar. não há uma reflexão assim, o que é o amor e o que é o ódio? Até que ponto se distanciam, se Sim. diferem e até que ponto se tocam, né? Esses E é bem conceitos. interessante porque muitos dizem que pra você amar alguém, você primeiro tem que ter, no caso, pra você odiar alguém, você primeiro tem que ter amado essa pessoa. Ou no caso, você tem que ter tido ali algum sentimento que você esperava dela. Você esperava alguma coisa dela pra que você então se decepcionasse. Isso é muito interessante. É por essa isso que representação. as obras clássicas, elas têm uma duração muito longa. E por mais que venham gerações sobre gerações, elas sempre são atuais, porque sempre abordam temas essencialmente humanos e pertinentes. Sim, Como realmente. em Hamlet, né, a questão da razão versus loucura em Hamlet. Nossa, Hamlet é também outra O obra amor versus incrível. ódio em Romeu e Julieta. Olha, veja suas obras, os conceitos. Sim. Então não interessa se você vive no século XXI, para a geração do século XXII, XXIV, sempre vai estar nesse jogo, né? Sempre vai ser Razão, um jogo. loucura, É humano, amor, esses ódio. jogos. É São- humano. O William Shakespeare, ele é considerado o maior ou um dos maiores literatos do Ocidente. Homero com Odisseu, Dante Alighieri com Divina Comédia, William Shakespeare. Então eu sempre recomendo aos alunos que, por mais que falem de várias obras literárias e você não tem tempo de ler todas, comece com os clássicos. Sim. Comece com os principais. Romeu e né? Julieta. Por que não, né? O William Shakespeare, ele é um dos principais, se não for o principal. Dostoiévski, Crime e Castigo. Sim, né? nossa, ótimas referências. Brasileiros, Machado de Assis, né? Sim. Para falar dele Isso aí. São e outros. livros atemporais, né? É como eu disse, são Eles críticas ou tão com as- reflexões que elas... Ou se elas não são ainda Eles não- válidas, elas se reinventam. Eles nunca se desatualizam, nunca se desatualizam, nunca. Sempre estão à tona. Sempre É. estão... Sim. Bacana, as duas famílias rivais que armaram todo o barraco para depois da morte dos pombinhos Eles só ficaram foram amiguinhos, descobrir- fazendo churrasquinho junto. Olha que Eles coisa. só foram descobrir o estrago que fizeram quando viram, né? Então, com assim, certeza. uma família Mostec, como é que é o nome deles? Mostequichos. Montesquichos e os outros Capuleto. Sim. Capuletos. Capuleto era do Romeu Isso. e Montesquicho era da... Não, Montesquicho era do Romeu. E E Capuleto da Julieta. Isso. Beleza. Em que ponto essas rivalidades retratadas na obra correspondem com questões do seu tempo? As rivalidades da época. Professor, rivalidade vai ter, acho que pra sempre. Para sempre, gente. Né? Porque isso Também é humano, né? é humano, gente. Mas né, nessa obra aqui de William Shakespeare, as brigas, elas acontecem sempre. Então, lá, era completamente normal você ver duas pessoas brigando na rua. Só que o príncipe já estava de saco cheio, né? Ele pedia toda hora, ele falava, olha, o próximo que começar a briga vai morrer. Então, as brigas ali, eles eram, tipo, muito... Como é que fala? Muito aparentes na obra.
Era uma coisa assim, na época, que era normal, né? E assim, Famílias rivais. isso. Sim. Famílias que tinham condições financeiras, poder político também, né? Professor, e hoje em dia, até hoje, tem essa rivalidade, né? Sim, realmente. Tem essa Na rivalidade. política tem bastante, né? É humano. Ainda mais nos interiores, né? Esse Família. conflito. Mas graças a Deus, os pais não. Né, João Pedro? Vai lá, vai lá. Mas graças a Deus os pais não se opunham mais, né? Na vida da outra pessoa. Porque Mas a você não acha bom o pai individualidade- dar o caminho, ajudar? Sim, professor, porque tudo que os Vai pais. que faça uma escolha errada em Isabelle, Exatamente. o Haiti. Não, o senhor tá certo. O senhor tá Ela certo. colocada Eu contra a sou o parede. entrevistador, ela que tem que se rebolar pra responder aí, ó. Não, professor, mas assim, os pais, eles sempre sabem o que é melhor pra gente. Só que eu acho que colocar uma pessoa que a gente não ama e ser forçada a ficar com ela pelo resto da vida, eu acho que é uma coisa assim. Há casos também meio complicados. Tem casos de famílias que cede a filha para casar com alguém que o pai mesmo quer se livrar da filha. Né? Tem uns casos assim meio Sim, complicados, tinha né? uns casos bem complicadinhos mesmo. é, Ou às vezes para poder conseguir ali algum politicamente, tipo de dinheiro, ascender. aliança mesmo que a pessoa não política fosse- também. mesmo que a pessoa não fosse boa. Enfim, é realmente interessante essa parte que a Mas Haiti o ressaltou. amor é que nem uma plantinha, que ela vai crescendo a partir do momento que ela é irrigada. Então vai que você no início você não goste, mas teu pai decide e você aprende a gostar. Começa a ter filhos, começa a construir um laço. Pois é, professor. Pena que a família, eles só Mas descobriram... tem uma coisa interessante aqui. Eu estou brincando, mas não é brincando, não. Porque na época as instituições familiares elas eram bem sólidas. Por exemplo, a viúva, a ex-casada, por exemplo, divorciada, chamava desquitada na época. Havia preconceito com a mulher que era sem marido. Então elas eram meio que obrigadas a casar. Não, veja bem, presta atenção. Havia um preconceito, até recentemente, nos mais tradicionais. Pessoas, mulheres que tiveram marido e não ficaram com o marido, por exemplo, separaram. Mães solteiras. Ponto, resolvendo. Mães solteiras. Né? Antigamente tinha um preconceito muito grande contra mães solteiras, famílias que se dividiam, criar filho sozinho. Muitos homens buscavam ter intimidade com elas porque achavam que era mais fácil. Porque elas já tinham filho, já eram casadas, Realmente. não eram mais virgens. E isso era uma grande pena, né? Porque era meio que desvirtuada simplesmente por questões ali que aconteciam Não fora estou do falando de algum controle. fato mesmo. Esse é sociológico, entendeu? Sim. Eu acho que cada um de nós aqui, vocês são jovens, mas se vocês lembrarem de algumas coisas assim, dos mais velhos, vocês vão deparar com algum conceito assim. Com É certeza. verdade. Inclusive, Vai, isso é vai. interessante, porque isso ressalta ali uma curiosidade sobre Shakespeare. Ele se casou com uma mulher que na época estava grávida, que é Anne Hathaway, não a atriz. Mas, no caso, tem o mesmo nome, tem uma atriz muito famosa que tem esse mesmo nome. A mulher gato. Sim. E aí, Do Batman lá. inclusive, o marido dessa atriz é muito parecido com o William Shakespeare. Tem até algumas teorias da conspiração em relação a isso, bem interessante. Mas a questão é que ele foi muito criticado, porque na época ela era ali mais velha que ele e estava grávida. E foi bem interessante essa relação, porque realmente conseguiu conectar bem com a situação que o próprio William acabou vivendo. Então, na época, antigamente havia o preconceito, mais com as mulheres, não tanto com os homens, com relação a ter relações antes do casamento. Mas, todo o movimento atual, você que nos assiste, alguns vão ficar meio chateados aí. Porque é delicado, é política, é religião, a pessoa fala, está ofendendo minha religião. Mas beleza. Calma o teu coração. Ó, que machismo, né, machismo, só o homem pode, a mulher não pode. Eu acho que nem o homem poderia. Eu acho que os dois deveriam ser zerados, né? Mas o ser humano, ele é falho, dentro de uma ótica moralista, né, cristã. Ele peca. Mas para quem não acredita na moral cristã, não vai falar que está errado. Então não questiona, né? Porque o homem faz muita coisa antes. É meio controverso isso, né? Não é contraditório? Ao mesmo tempo que xinga o cara de machista, ao mesmo tempo fala que não tem pecado. Sim, realmente. Não, peraí. Se você chama o cara de machista porque ele teve várias parceiras,
e coloca num tom negativo, então você está querendo que é pecado? Não, não é pecado, então tá bom. Fique aí. Se você achou o paradoxo que eu falei, ó, vou colocar de baixo. Beleza? O que eu quero dizer com tudo isso, que realmente havia, assim, um valor preconceituoso, poderia valer, assim. Mas, por debaixo desse conceito de recriminar a mulher porque ela teve relações antes do casamento, de ser uma mãe solteira, há a supervalorização do que é uma família, de uma instituição familiar. Ao ponto, quando você se desprende da família, você vai ficar pra titia, não quer casar. A função era ser mãe, a função era casar. Porque realmente, na época, essas instituições eram respeitadas, mais do que hoje, eram mais sólidas. Não havia esse conceito hoje de eu quero buscar meu caminho. É tanto que nas profissões de antigamente, ainda mais antigamente que eu falo, Idade Média, Idade Moderna, período de Shakespeare, o cara seguia uma profissão dos seus pais. Sim, realmente. Dos seus pais. A questão do indivíduo, não, meu pai me obrigou a ser médico, mas eu quero ser dinheiro. Hoje temos isso, você luta contra a tradição da sua família porque você quer ter uma escolha diferente. Tudo isso que eu estou falando, ele é um fruto do pensamento renascentista, do individualismo, do egoísmo, de achar que o meu sentimento vale mais do que as imposições, eles usam a palavra imposições sociais, né? Curioso isso, né? Sim. Querem falar alguma coisa? Sim, ressaltando essa questão ali social, é bem interessante, porque acho que se a gente for falar da relação que as famílias tinham, ressaltar também que, novamente trazendo aqui, o Shakespeare ele trazia muito a realidade dele para dentro das próprias obras, então eu acredito que ele trazia ali muitas reflexões, e era um período que, já como foi citado, era instável de várias formas. A política, no caso, era dividida, então havia príncipes regentes para cada parte ali daquela região, que às vezes não eram tão levados a sério, não tinham tanto poder, e famílias mais influentes, como as que foram apresentadas aqui no livro, elas podiam acabar perturbando ali a ordem geral para poder satisfazer seus próprios desejos, mesmo que fossem egoístas e até impensados, porque eles nem mesmo eles sabiam mais a origem daquele ódio, eles faziam isso somente para poder honrar ali um certo ego, uma certa tradição que era passada. Então, como o professor ressaltou, essa questão ali de honrar a família, a tradição, mesmo que fosse ali às custas de sangue, que eles nem entendiam o porquê. Bacana. Antes de nós entrarmos na terceira parte, eu fiz um resuminho do assunto aqui no slide. Peço para a produção ir passando. Tudo que vou ler aqui foi falado já no podcast, mas deixei aqui registrado para sintetizar, para resumir o que nós falamos. Caso você queira dar um print aí para congelar, né? Vamos lá. Congelar a imagem, né? Vamos lá. Há muito tempo, duas famílias banham em sangue as ruas de Verona. Enquanto isso, na penumbra das madrugadas, ardem as brasas de um amor secreto. Olha que legal a linguagem, né? Romeu, filho de Montec, porque a palavra em alguns sites está diferente. Sim, varia muito as obras de Shakespeare. E a tradução também, né? E Julieta, herdeira dos Capuleto, desafiam a rixa familiar e sonham com um impossível futuro, longe da violência e da loucura. Romeu e Julieta é a primeira das grandes tragédias de William Shakespeare. Então é uma tragédia. Vamos passar? É uma tragédia. Pode passar? Aí o veneninho aí, ó. Só vai ilustrar. Pode passar? Romeu e Julieta é uma famosa peça teatral do classicismo. O classicismo, ele é um item, ele é uma característica, um traço do Renascimento. Considerado um clássico da literatura mundial. Por que classicismo? Que busca questões clássicas, né? Sim. E mostra a trágica história de amor entre Romeu e Julieta, membros de famílias rivais na Itália do século XVI. Após se apaixonarem perdidamente, os dois jovens, em uma tentativa de serem felizes no amor, acabam morrendo. O final trágico. Não chore. Pode passar? Essa tragédia é ambientada na Itália, em algum momento do século XVI, já foi falado aqui. Um clássico do teatro inglês.
A obra fala do amor, de amor, ódio e desejo pessoal. Pertence ao classicismo. A peça foi escrita por volta do ano de 1592. O dramaturgo inglês William Shakespeare, que escreveu Romeu e Julieta, nasceu em 1564 e faleceu em 1616. É um dos grandes nomes da literatura ocidental e mundial também. Pode passar? Tempo da obra Romeu e Julieta. Na peça não há uma indicação exata do ano em que transcorre a ação, porque tem algumas histórias que falam o ano, né? Sim. Não, basicamente não fala. No entanto, tudo leva a crer que é final do século XVI. Espaço da obra Romeu e Julieta, a tragédia transcorre em Verona, E Mantua. em Mantua, na Itália. Mantua, Então, na espaço Itália. na Verona, Itália. O tempo não é muito bem definido, mas tudo indica que é século XVI. Sim. Eu acho que é o último slide, pode passar? É o último, né? Não. Estilo literário da obra Romeu e Julieta. Romeu e Julieta é uma obra que está inserida no classicismo, já falei. Estilo de época que apresenta características como caráter humanista, antropocentrismo, amor idealizado, mulher idealizada, referências greco-latinas e reflexão sobre o amor. Beleza? Eu acho que é o último ou acabou? Esse é o William Shakespeare. Aí, ó, os carecas aí, ó. Pode passar. Romeu e Julieta. Ai, ai. Pode Nossa, passar. a capa é linda. A história é marcada por uma série de eventos trágicos e imprevisíveis que levam ao desfecho trágico da morte dos dois jovens amantes. A obra destaca temas universais como amor, ódio, vingança, juventude e morte, que são explorados de forma profunda e emotiva. Pode passar? O casamento arranjado representa o conflito entre o amor verdadeiro e o dever social e familiar, e como as expectativas e pressões sociais podem afetar as escolhas e as ações das pessoas. A recusa de Julieta em casar-se com Paris. Paris é um personagem da obra de Homero. É também interessante isso aí. Sim, eu entendi essa referência, achei muito legal. E sua tentativa de Paris. escapar do casamento arranjado são sinais de sua determinação e coragem em seguir seu coração e sua verdadeira paixão, mesmo que isso signifique enfrentar as consequências. Pode passar? Inclusive, Paris, ele não foi aquele que Versão participou mais do Renascimento, essa versão aí. Pode passar. participou da Helena de Que Troia. Pode deixar nessa imagem aí. Que fofos. Paris não foi aquele que participou É. daquele enredo de Helena de Troia. Sim, sim. Então, ele foi tanto o vilão na Helena de Troia, quanto também no Romeu e Julieta. Acho que Shakespeare quis fazer ali uma referência. Não é à toa, né? O cara não inventou por acaso. Esses caras eram estudiosos, eram sensíveis. Tudo tem uma razão. Sim. Quem sabe em um outro momento nós podemos falar de Helena de Troia. Nossa, né? maravilhoso. É um mito muito incrível e acho que ele reflete bastante coisa que deram poder colocar na atualidade. Você que nos assiste, continue que agora nós vamos para a terceira parte, que é uma parte mais de descontração. Curta, compartilha, até daqui a pouco, estamos voltando. Beleza, estamos de volta agora aqui. Bacana, o podcast foi esse, sobre Romeu e Julieta. Espero que vocês tenham gostado de participar. Sempre tem coisas para falar, né? Nem tudo se consegue falar em uma hora, mas nesse momento aqui é um momento onde o nosso público, o público do CMTO News, vai conhecer o coração da Isabelle Waiti. Começando pela Isabelle Waiti, porque você é entrevistada, ela tá de boa, ela vai ter dela aqui. Tipo assim, eu tô só aqui. Você vai ter o figurante. seu. Mas Não. eu vou preparar uma para ela também. Primeiro, Isabelle Waiti. Eu sei que você já falou para mim que você tem uma ascendência, ou seja, vindas de pessoas ancestrais, né? Descendência que vem a partir de você. Ascendência que vem antes de você. Eu tenho mania de ficar explicando, né? Professor. Professor é chato. É, Deu para entender, claro. Indígena, não é mesmo? isso. Mas bacana, conte para o nosso público que está nos assistindo, que vai assistir também pela TV Assembleia, um pouquinho da sua história de vida. Bom, Pode deixar no plano geral mesmo. Vai. quando eu nasci, né, eu tinha com um aninho, então assim, eu nasci na Bahia, né? Baiana. Minha mãe me teve na Que Bahia. bacana. Em Santa Cruz de Cabralha, na Coroa Vermelha. Aí eu nasci e com 1 ano de idade já fui entregue para os meus avós, né? Só que a minha mãe, ela era indígena, né? E assim, eu vivi com ela pouco tempo. Então,
eu não tive muito contato com os meus pais direto. E aí eu fui entregue, né, pros meus avós, que são os pais do meu pai. E aí foi isso. Aí, tipo, hoje em dia eu mantenho contato com a minha mãe, só que eu moro diretamente com os meus avós. E visito, de vez em quando, a minha aldeia Xerente, que fica na Tocantinha, lá na... Miracema, o Rio e Tocantins. Isso, É Tocantinha. É bem Tocantinha, na aldeia do Salto Craú. Então você nasceu. A tua mãe. A tua mãe biológica. É mãe biológica e a mãe que criou, né? Eu me atrapalhei um pouco. A minha mãe, ela me teve e a minha tua mãe mãe é biológica. Xerente? Isso. A minha mãe biológica, ela me entregou pra minha avó e pro meu pai. Ah, então você é criada com os seus avós. Isso. Bacana, cara. É. É Xerente, legal. E o pior é que eu desconfiei muito. Quando eu vi o seu sobrenome, eu falei assim, gente, parece muito que ela veio ali de uma ascendência indígena. Achei muito legal. Bacana. A Isabela Marques, você é natural de Palmas mesmo? Sim, eu não tenho uma história de fundo interessante como a Haiti. Não, nesse todo mundo tem quesito, esse interesse. Mas, realmente, eu nasci aqui em Palmas e eu vivo aqui desde que eu sou pequena. E agora que eu já fui crescendo. E assim, em relação à minha história de vida, eu acho que eu posso falar mais do meu desenvolvimento como pessoa mesmo. Desde pequena eu sempre gostei bastante ali de literatura, de aprender a me expressar. E eu sempre gostei de várias partes da arte. E outros assuntos também que eu fui me interessando. E uma coisa que a Arte perguntou pra mim, que eu achei bem interessante, é que eu sempre estive envolvida com a arte e também com a própria linguagem, a literatura em si. Ela só foi evoluindo e mudando com o tempo. E até hoje isso é algo que é muito forte em mim, que reflete muita coisa na minha pessoa. Eu acho que me ajudou a me desenvolver muito bem em algumas partes, me ajudou muito. E a gente pode ver aqui, né, que eu continuo interessada por esses assuntos, tanto a literatura quanto a história, a filosofia, muitos assuntos. É a melhor área, cara. Não tem jeito, não. Ela fala muito de história e de livro. Ela gosta bastante. Dá pra ver. Obrigada. Para vocês que nos assistem, nós temos aqui uma São Paulina, Isabela Haiti. Coitado. Eu Uma não. São Paulina. Não, eu não. Não faça isso, não. Não faça isso. Flamengo. Flamengo. E você, Isabela Marques? Gente, eu vou decepcionar vocês, mas eu não tenho time. É feliz, é feliz. É flamenguista. E nós temos o João Eu sou Pedro feliz. aqui, corintiano. Ele fala como se fosse uma grande coisa, É bom? corintiano. É muito bom, é melhor. Gente, ela tá querendo me alistar pro Flamengo, eu aceito. Olha, é o seguinte, eu convido você a ser São Paulina. São Paulina. Quer chorar? Você gosta de literatura, né? Beleza. Tá. Vamos aqui. Ok. Isabelle, o que você mais gosta de fazer no tempo livre? Professor. Perguntas mais breves. Aham, tá bom. Professor, eu gosto bastante de praticar esportes. Eu sou bem, né, esportiva. E nos meus tempos livres, bem, tipo, quando eu não tô afim de praticar esportes, eu gosto de ver filmes. Então, eu amo filmes. Quando o livro se transforma em filme, eu já vou direto ver o filme. Qual o tipo de esporte que você gosta? Eu gosto de vôlei, gosto de futebol, enfim, qualquer tipo. São Eu Paulo. gosto. Não, professor. Flamengo. Ela falou com convicção. E você, Isabela Marques, o que Nossa, você gosta de fazer eu no acho tempo mais livre? fácil falar o que eu não gosto de fazer. Eu já relatei aqui, né, a questão dos livros que eu gosto Não muito gosta de ler. literatura, né, Isabela? Eu acho que ela não gosta. Gente, eu não gosto de literatura. Mas além de Você ler... ama literatura, né? Sim, além de ler e estudar sobre o assunto, eu gosto bastante de escrever. Eu também pratico muitas outras artes, como desenho, pintura. Eu danço também. Mas, eu também me arrisco em muitas outras áreas. Por exemplo, eu gosto muito de debater, de política. Eu gosto também bastante da parte de ciências naturais. Desde pequena, eu sempre fui introduzida a esse mundo. Meus pais acampavam muito comigo. E eu gosto muito de animais. Então, assim, eu já tive coleção de pedra. Eu já tive coleção de terra, eu já tive coleção de pena. Eu legal, gosto cara. muito disso e eu faço vários projetos voltados para isso. Bacana, gostei de Isso é saber. legal. E qual filme qual gênero de filme, assim, o geral? Romance. Fala de uns 2 filmes que você mais te chamou a atenção, que fez você chorar como se fosse Julieta. Nossa, professor. Teve Mas vários. sem o fim da Julieta, por favor. Tá bom. Não. Filmes igual da Julieta, professor. Romance, assim, eu não gosto. Não gosto muito. Cite 2 filmes que marcaram você. Tá.
Eu gosto muito de 4 Vidas de um Cachorro. Eu amo tudo, professor, que envolve cachorro. Eu tenho 12 cachorros na minha casa. Caramba, gente. E eu achando que eu gostava de animal. Eu amo cachorro, professor. Então, assim, filme de cachorro é incrível. E qual que era aquele outro que lançou no cinema agora? Tudo Ai, é no... se não fosse por você. Se não fosse por você. Se não fosse você, Alguma coisa assim. E romance. você gosta de filme também? Nossa, eu amo filmes também, eu gosto bastante. Mas eu não sou muito atrelada assim a parte do romance. Gente, desculpa, eu vou falar agora uma coisa muito estranha sobre mim. Eu gosto muito de romances quando eles têm um ar mais trágico, sabe? Ela gostou do Romeu e Julieta, pessoal. Ela Sim. riu e eu chorei. Você gosta de filme triste, né? Sim, eu gosto de ver assim a tragédia. Gente, mas o que Ela que gosta tem? de ver o mundo acabando. É. Professor, Então você vai gostar da Helena de Troia, quando termina Sim, nossa, eu amo aquele conto. A Clitemnestra mata lá o Agamenon. Eu amo também Credo. Hamlet. Gente, meu Deus. Não me... Professor, eu também Gente, gosto você muito gosta de Fala, filmes fala. de pandemia. Pandemia? Sabe aqueles de zumbi, de terror? Gente, eu amo. Caramba, gente. Eu amo. Aí, ó, vocês estão conhecendo aí as Isabeles. Os gostos do As Isas, né? Azisos. Beleza. Aquele Invocação do Mal. Nossa, Caramba. Ô, professor, Gosto é desculpa. gosto, né? eu achei Não, que era só professor. do romance. Pior do que gostar de filme de terror é gostar do Corinthians, cara. Meu Deus, Nossa, eu- sim. Realmente. E Flamengo também, né? Beleza. Isabelle Haiti, fala aí, os seus pontos fortes. Bom, eu sou muito determinada. Tudo que eu quero, tipo assim, eu corro atrás, sou muito persistente. Eu gosto muito de ajudar as pessoas. Tipo, realmente, todo mundo. Quando vem, assim, qualquer pessoa, eu gosto muito de estar ajudando. E eu gosto muito de escutar. Eu acho que o meu maior ponto forte é ajudar as pessoas. E o teu ponto fraco? Professor, às vezes eu sou meio estressada. Eu sou muito ciumenta também, eu tenho que começar, né, a me controlar. E acho que é isso. Não tenho muitos, não. É Tá isso aí, certo. amiga, autoestima. Isabela Marques, o teu ponto forte. Nós já estamos adiantando, né? Ela vai ter o podcast dela, mas já estamos adiantando aí já. Tá, meus pontos fortes, eu imagino que seja muito a curiosidade. Eu sou uma pessoa muito curiosa, eu gosto muito de estar inovando, tentando coisas novas. Acho que também a questão de ter coragem, ser ousadia. Eu não gosto muito de me limitar a uma coisa só. Acho que deve ter percebido. E assim, eu gosto muito de sempre estar inovando, testando novas coisas e também a persistência nisso. Eu gosto muito de terminar tudo que eu começo, ou pelo menos procurar terminar e aprender nesse processo. Beleza. E ponto fraco? Nossa, sempre tocando na ferida, professor. Claro, falar dos outros é fácil. Quando falar de você. Sim. Eu gosto disso nos outros. E de você, qual é o teu defeito? Teu Ai, ponto ai. fraco, Isabela Marques. Qual é o ponto fraco do professor? Gente, eu Ser São acredito. Olha. Eu acredito. Agora eu vou até filosofar aqui. Eu acho que todo ponto fraco pode se tornar um ponto forte, todo ponto forte pode se tornar um ponto fraco. Eu acho interessante que acho que Com ela é outro podcast, tá vendo? Sim. Vai lá, Isabela. eu acho que o meu ponto fraco é exatamente o fato de que às vezes eu não consigo reconhecer meus próprios limites. Então, tipo, essa capacidade assim de reconhecer e de se colocar um limite, realmente, às vezes eu acabo pecando um pouco nisso. E também a questão da ambição, de eu sempre estar querendo buscar mais coisa, acaba às vezes Que pode ser um ponto Gerando uma positivo, montanha. mas pode gerar um ponto negativo também. Tudo exatamente. que é demais é ruim. Na verdade é isso. Sim. Até as boas qualidades, se não souber Maneirar. maneirar, pode virar uma má qualidade, né? Então é o seguinte, eu acho, na minha opinião, que não deve ter. Mas às vezes, alguns jovens, os pais deixam ter. Tem algum namorado? O teu pai permite, Isabela e Moati? Fala aqui, ó, pra quem você quer mandar um abraço aí. Eu quero mandar um abraço. Ou se tem algum pretendente. Não, eu quero mandar um abraço pros meus amigos. Ó, Entendeu? câmera fechada na Isabela e Haiti. Mande um beijo. Um beijo pra quem você ama e um abraço pra quem você quer. Ah, Vai lá. indireta. Eu Vai lá, quero vai lá. dar um abraço nos meus amigos que estão me vendo, no meu pai, na minha mãe, na minha irmã, nos meus cachorros, no meu gato. Posso falar o nome dos meus amigos? Namorado? Professor, você quer Claro que polêmica, João Pedro né? tá rindo. Olha, ela que vai ver com o pai dela, não é comigo. Ai, meu Deus, Vai a lá. minha irmã tá me ligando. Nem tá. Enfim, quero dar um abraço, né, na Nicole, no Brian, na Cauíli, na Natália, na Vicky,
Não. Eu tô brincando com você, manda um abraço pra você. Tá, eu dou um abraço em todo mundo, né? E no Arthur, que é... A Cauília é São Paulina, né? Professor, Ela sempre fica me enchendo o saco, viu? Eu quero ver se ela vai assistir esse podcast. Cauíli, você é São Paulina, Cauíli? coitada. Eu falei que eu queria trollar ela. Beleza. É isso. Isabela Marques. Câmara fechada na Isabela Marques. Meu Deus. Se teu pai permite, se você tem mandar um namorado, não sei o que é, mande um abraço e um beijo pra quem você quer agora ali, olhando pra câmera lá. Tá bom, gente. Eu deixo um abraço pra todo mundo. Eu deixo um abraço pros meus pais, pra minha família inteira. Muito obrigada. E eu agradeço também, assim, mando um abraço Professor, pros não tô meus entendendo amigos. isso. Fala, Mar. Gente, eu quero deixar aqui também uma referência para as minhas amigas que me ajudaram a me arrumar, tá bom? A minha amiga Larissa, que fez a minha maquiagem, meu cabelo junto com a Haiti, e também a minha outra amiga Sofia, que me ajudou, e a minha amiga Kessia também. Deixo um abraço especial para elas e uma referência, que tem que divulgar o trabalho, né? Sim, sim. Enfim, muito obrigada. Gente, eu quero deixar com vocês um chaveirinho simples com Semiton News. Eu fiz uma. Obrigada. É um aplicativo aí que mudou um pouco, Meu Deus, que fofo. viu? Eu mudei um pouquinho no aplicativo, viu? Eu vou colocar na minha chave. Chegar... Meu Deus, professor, É amei. muito fofo. Faça as suas considerações finais em poucas palavras, você também, e eu faço o fechamento. Isabelle, suas considerações finais, depois é você, e depois sou eu. Ok. Gente, eu amei falar sobre essa obra, foi muito legal, foi muito interessante. E eu queria isso desde o primeiro ano, aí eu consegui falar agora, né, que eu tô no final do segundo ano. Aí eu consegui e eu pretendo voltar mais vezes, se eu puder, né? Porque a Sim. fila tá grande. E é isso. Mas quem sabe, né? Podemos ter uma outra parte 2, né? Isabela Marques. Então, gente, eu amei ser comentarista aqui dentro dessa obra. Quando o professor me convidou, eu fiquei, sim, muito honrada, porque, assim, é uma obra incrível e a Haiti foi uma ótima entrevistada. Muito obrigada. E, assim, eu vou ter ali outras participações no futuro, tá? Sem spoilers. E eu pretendo, Sem assim, spoilers, já tentar... sim, pretendo ali voltar no futuro. Eu espero que dê certo e muito obrigada pela oportunidade. Bacana, bacana. É um tema interessante. História e literatura são duas áreas que estão sempre se dialogando. E é um prazer também, né? Foi uma satisfação vocês aqui, as Isabeles, quase Isabelas, né? Isabela e Isabela, presente aqui. As portas estão abertas. Teremos um outro com você. Quem sabe você também poderá ter uma outra aparição nesse podcast, que é um podcast vencedor, né, João Pedro? Beleza. Eu sou César Augusto, sou professor de História e vou terminar com uma frase de William Shakespeare. O amor que é cego não acerta o alvo. César Augusto, História para dentro da cabeça. Tchau.